Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. A Sandra, que não apareceu aqui hoje, me mandou mensagem ontem perguntando qual que era o tema da palestra. Eu falei, olha, se eu conseguir terminar de montar a palestra, eu vou falar sobre os sonhos. E a boa notícia é que eu consegui terminar. A máquina meia hora atrás. Portanto, eu nem consegui passar a palestra por se tratar de um tema que aparentemente seja simples, mas ele é extremamente complexo. E é assunto para que a gente tratasse, talvez aí, num seminário de umas 3, 4 horas. Mas que a intenção é pontuar, mostrar as principais partes, para que possa despertar o interesse e a busca pelo conhecimento, pelo estudo. O registro mais antigo de sonhos da história data de 3.000 anos antes de Jesus e foram anotações feitas em pequenas placas de argila, chamada de a Epopeia de Gilgamesh, e que se encontra hoje guardada no Museu de Nínive, no atual Iraque, mostrando que as questões relativas a sonhos podem ser muito mais antigas que a gente imagina. O primeiro registro religioso nós encontramos no livro Gênesis de Moisés, nos capítulos 37, 41, quando José narrava para os seus irmãos sonhos que ele havia tido e que os seus irmãos tentavam ali fazer uma tradução daquilo, tentando identificar o significado daqueles sonhos. O mais famoso, que está no capítulo 41, narra sobre aquele sonho premonitório que ele teve de 7 vacas gordas, depois de 7 vacas magras subindo o vale, e que foi interpretado como 7 anos de muita abundância no Egito e 7 anos de muita escassez, e o que acabou acontecendo. Mas por todas as histórias, por toda a nossa história, várias foram as tentativas de interpretação de sonhos. Os sonhos sempre despertaram muito interesse, porque é algo que faz parte da nossa vida. Porém, a primeira visão lançada sobre os sonhos com conotação científica se deu em 1900, com o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, por Sigmund Freud. Sigmund Freud tem uma visão um pouco diferente. Criador da psicanálise, ele diz que os sonhos, na realidade, são a realização de desejos reprimidos. E que, em dado momento, o inconsciente tenta enganar o consciente, lançando esses desejos para que venham à tona. Freud dividiu a nossa mente em 3 departamentos. O consciente, que é esse estado que nós estamos aqui agora. Um estado que tem relação com espaço e tempo. Eu estou vendo vocês estão vendo a mim, exatamente às 6 horas e 55 minutos. Nós estamos ouvindo, nós estamos interpretando. Esse é o nosso estado de consciência. Um pouco abaixo tem o estado do subconsciente, onde é uma região um pouco maior, que ficam armazenados aquelas nossas memórias de curto prazo. Nós podemos, com um pequeno esforço de memória, acessar esse conteúdo, como por exemplo, o que nós tomamos no café da manhã de hoje, o que nós almoçamos, o que nós fizemos ontem à noite antes de dormir. São recordações que ficam guardadas, segundo Freud, no nosso subconsciente, e ali ficam por um determinado tempo antes de desaparecer.
E o departamento maior e mais inacessível não é obsessão, tá? Ou é algum tipo de obsessão eletrônica que eu não conheço? Quer trocar? Oi. Está ouvindo fundo? Não, nem eu estou me ouvindo. Alô? Está desligado. Ei. Voltando, é só sua voz. Ei. Oi. Está ouvindo fundo? Porque parece que não estou me ouvindo. Ah, tem que ficar mais próximo, né? Poder lateral. Vai. Voltando então. Voltando então. Nós temos o nosso inconsciente, que é a área mais profunda e mais inacessível da memória, da mente, onde ali ficam guardados os nossos desejos mais inconfessáveis, os nossos traumas, os nossos recalques, coisas que o nosso consciente, muito lúcido, muito racional, determina que não pode vir à tona, que pode prejudicar o nosso consciente. Então ele joga para o inconsciente e lá sofre uma censura, que Freud chamou de superego. Eu sei que é difícil entender, mas vamos fazer uma analogia grosseira, muito fácil da gente compreender. Imagina que o consciente seja esse salão, uma construção no térreo. Portanto, o dono desse salão pode entrar aqui, andar por todo o salão, perceber tudo que tem aqui dentro. Mas existe um departamento no primeiro subsolo, um pouco maior, onde tudo que não tem ocupação aqui, tudo que não tem utilidade aqui, o proprietário joga para o subsolo, que é o subconsciente. Ali fica até um determinado prazo. Vamos supor que eu seja o proprietário. Portanto, eu posso descer ali, observar o que tem e depois voltar para cá. Mas tem situações aqui que não ficam legais. Se alguém entrar aqui e ver determinadas coisas aqui dentro, eu posso me envergonhar com isso. São aqueles desejos impraticáveis, aqueles desejos inconfessáveis. Então eu jogo para um outro pavimento mais abaixo ainda, que é o segundo subsolo, que segundo Freud é muito maior, porque cabe exatamente tudo que nós vivenciamos na nossa vida está lá. Só que tem um guarda, que ele chamou de superego, que fica aqui na escada que desce para o segundo subsolo, dizendo que todo esse conteúdo que está lá não pode subir, porque pode causar problemas aqui em cima. Só que o inconsciente, o segundo subsolo, ele vive do prazer, da emoção. Ele não está preso no espaço e tempo como o consciente. Portanto, ele tende a jogar para cima esses desejos que estão lá reprimidos. Então ele usa uma técnica que se chama deslocamento. É um nome dado por Sigmund Freud. O deslocamento, na realidade, é o disfarce. É você pegar algo extremamente grave, que se for passar pelo guarda, ele vai identificar que aquilo é ruim e vai segurar. Então ele muda. Ele dá uma outra cara para aquilo, de maneira que o guarda não percebe a gravidade e deixa passar. Isso acontece, segundo Freud, nos nossos sonhos. Por exemplo, um exemplo um tanto quanto pesado. Vamos supor que eu tenha o desejo de matar minha mãe. Isso é um desejo que precisa ser reprimido. Porque isso não seria legal se fosse lançado, se eu comentasse isso ou se executasse. Então o meu consciente joga para o meu inconsciente e deixa lá preso. Aí o que o meu inconsciente faz? Ele faz o deslocamento disso, fazendo com que, ao dormir, eu tenha um sonho. Eu sonho, por exemplo, com a cozinha de casa.
com o fogão e com a comida que a minha mãe faz para mim. E de repente no meu sonho começa a quebrar tudo, quebrar as panelas, quebrar o fogão. E eu acordo e falo, mas que sonho estranho. Para a psicanálise de Freud, esse sonho traduz exatamente o meu desejo reprimido de matar minha mãe. Porque o meu inconsciente não jogou a minha mãe sendo morta para o meu consciente, jogou as coisas relacionadas a ela. Por isso que Freud falava, todos os sonhos você anota, para que a gente possa estudar depois. Já Carl Gustav Jung, discípulo, ex-discípulo de Freud, que rompeu com ele justamente por não concordar, porque Freud era extremamente materialista e para Freud praticamente tudo era sexo. Tudo era influência da libido. Jung tinha uma criação mais espiritualista. Era filho de um pastor protestante e de uma mãe espírita. Inclusive, ele estudou bastante a mediunidade quando lançou a tese do seu doutorado, que me fugiu o nome aqui agora, que foi justamente o estudo da mediunidade de uma prima. E Jung concorda praticamente com os departamentos que Freud criou. Mas ele acrescenta mais um. Primeiro ele falava que resumiria tudo entre o consciente e o inconsciente. Mas ele acrescentou o inconsciente coletivo. Porque ele falava que, ao contrário de Freud, os sonhos eram o papel do inconsciente tentando ajudar o consciente. No inconsciente coletivo, segundo Jung, está armazenado todas as experiências e todas as vivências de todas as pessoas da humanidade e que foram passando para frente como que hereditariamente. Então nós herdamos isso. As coisas que os meus ancestrais ou pessoas que eu nem conheci viveram estão armazenadas como símbolos que ele chamou de arquétipos. Então quando eu estou com algum problema, por exemplo, meu casamento terminou e eu caio naquela depressão, naquela coisa ruim, eu tenho a tendência de sonhar com arquétipos, ou seja, com símbolos de pessoas que já terminaram o casamento, numa tentativa do meu inconsciente me ajudar a resolver aquilo. Então, uma visão totalmente diferente. Paralelo a isso, tem a crendice popular. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, meu pai tinha uma distribuidora de revistas em que eu trabalhava lá. E adivinha qual era a revista mais vendida? Os Significados dos Sonhos. E se brincar hoje, continua sendo uma das maiores buscas na internet. O interessante é que eu me lembro muito bem. Sonhou com dente, morte de parente. Coitado de dentista de protético que mexe com o dente o dia inteiro e que invariavelmente sonha com dente. Não tinha mais nenhum parente vivo. Mas o fato é que essas crendices populares, elas não encontram nenhuma ressonância na veracidade. E as teorias de Freud e Jung, embora explicam algumas coisas, deixam grandes lacunas. Tanto é que a ciência acadêmica não chancela os sonhos dessa maneira, principalmente as ligadas à medicina. Porque na fisiologia, os sonhos têm uma outra função, tem um outro mecanismo. Veja bem, até a década de 1990, acreditava-se que o nosso cérebro tinha apenas um funcionamento químico. Na década de 90, que foi conhecida como a década do cérebro, descobriu-se que, ao contrário, o cérebro tinha um funcionamento químico e um funcionamento elétrico, e cada um com as suas funções. Por exemplo, eu olho aqui um quadro no museu. Saber se esse quadro me agrada ou não, ou seja, se ele é bonito para mim ou não, é uma reação química no meu cérebro. Mas aí, observando essa pintura, eu descubro que ela é uma pintura de Claude Monet. Essa determinação tem função elétrica. É como se uma parte que movesse as emoções fosse química e que movesse a razão elétrica. Tanto é que tem que ditado, né? Bateu maior química entre a gente. Isso é por quê? Porque no cérebro houve uma reação química. Aí quando você descobre os podres da pessoa, vem a reação elétrica e fala, não, foi
bobagem, não tem nada a ver. Mas o fato é que no estudo do cérebro chegou-se à conclusão, ao firmamento de conclusões anteriores, da importância precípua do sono, não é sonho, do sono, de dormir, para a nossa sobrevivência. Na realidade, o sono é o estado em que cessa todas as atividades motoras e sensoriais do nosso corpo. E ele repousa, adormece. Nesse momento, o nosso cérebro começa a fazer a metabolização, a recuperação, a recarga da bateria. É como se nós tivéssemos uma bateria como um carro que gastasse quase tudo durante o dia e que precisasse do sono para recarregar aquela bateria. Só que essa necessidade, ela se divide entre o sono físico e o sono psíquico. O sono físico, ele se dá nas 4 primeiras horas. É ali que são armazenadas, sejam projetadas. E se daí, segundo a fisiologia, o sonho. Só que a depender dessas imagens projetadas, existe uma estimulação do próprio cérebro que lança neuropeptídeos na corrente sanguínea, o que traz reações físicas, como por exemplo a sudorese na hora do sono. A pessoa tem uma imagem ruim, um pesadelo e acorda todo transpirado, olhando. Isso se dá por conta dessa estimulação. Por isso que às vezes quando a pessoa entra em surtos e tem muito pesadelos, hoje a ciência já tem medicamentos que inibem a produção de sonhos. Só que essa inibição não pode passar de 6 meses, porque senão a pessoa começa a ter surtos psicóticos. Por segurança é interrompida a cada 3 meses, para o intervalo e retoma, mostrando assim a importância também dos sonhos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde psíquica. De qualquer forma, para a ciência, os sonhos não possuem absolutamente nenhum significado. Ok, nós como espíritas, nós sabemos que nós somos produtos hoje, resultado hoje, de inúmeras reencarnações. E dessa maneira, quando Carl Gustav Jung determina um inconsciente coletivo, inconscientemente ele já estava falando dessas reminiscências, dessas memórias que nós trazemos de várias reencarnações. E como nós somos produtos do meio, ou seja, nós acabamos comportando como todas as outras pessoas, o que eles chamam de arquétipo nada mais é do que comportamentos similares. É óbvio que esses arquivos, essas lembranças, em determinados momentos vão vir à tona. Só que tem um detalhe: quando o nosso corpo adormece, acontece algo que vai além do que Freud falou, que vai além do que Jung inconscientemente determinou, e vai muito além do que a fisiologia fala. O que ocorre é que a doutrina espírita chama de emancipação da alma. A emancipação da alma é a capacidade do espírito de se libertar periodicamente, parcialmente do corpo, na hora que o corpo adormece. Na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa com o corpo? A resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então esse percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E ele emenda na 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como que eu sei que isso acontece? Que durante o sono o espírito sai? A resposta dos espíritos: pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília.
tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste, seja de outro mundo. Então, o que a doutrina espírita explica sobre os sonhos? Bom, nós precisamos dormir. Nós somos espíritos dentro de um corpo físico, portanto, nós estamos reféns, por assim dizer, da necessidade desse organismo de se recompor. Então, quando nós dormimos, nós, espíritos, saímos do corpo. Saímos do corpo parcialmente, por quê? Porque nós não nos desligamos totalmente do corpo. O espírito fica ligado à matéria através de um fio, conhecido como fio fluídico, fio de prata, que na verdade são vários, mas vamos resumir um, que é totalmente elástico, permite o espírito viajar por todos os cantos e voltar para o corpo. Esse fio é que liga o espírito ali, e portanto tudo que acontece com o espírito é registrado pelo corpo físico, pelo cérebro físico, por conta desse fio. Então nós saímos. Nós somos seres bidimensionais, enquanto encarnados, vivendo no mundo material, quando estamos acordados, e no mundo espiritual, quando nós estamos em sonho. E ali, nós podemos conviver com nossos entes queridos já desencarnados. Nós podemos frequentar ambientes que são ambientes que nós temos afinidade, que nós gostamos. Se eu sou um cara que gosta de trabalhar, meu corpo vai dormir, eu busco ambientes de trabalho. Se eu sou um cara que curte baladas, festas, meu corpo dorme, eu busco baladas e festas. É simples assim. Assim como a morte não muda ninguém, o sono também não muda a pessoa. No livro Nosso Lar, tem determinado momento lá, que André Luiz, passeando pelas praças de Nosso Lar, vê, obviamente, os espíritos que moram lá, com a configuração como a nossa, pessoas de roupa, caminhando como uma cidade, porque é uma cidade, simplesmente é num outro plano, numa outra frequência, mas é uma cidade, com pessoas que nós acostumamos a ver por aqui. Mas de repente ele se assusta, porque ele viu pessoas que pareciam muito mais fantasmas, com filamentos saindo da cabeça, dos braços, e ele pergunta para o instrutor: o que é aquilo? Ele falou: aquilo lá, André, são espíritos encarnados que durante o sono vieram até nosso lar para participar de reuniões, para participar de cursos. E isso é totalmente tranquilo possível, porque nós continuamos o que fazemos. Eu nunca esqueço de uma vez, eu ajudava nos trabalhos mediúnicos lá no centro do seu Ulisses, e numa reunião mediúnica, eu estava numa posição, e até era a esposa do seu Ulisses, que estava como orientadora, atendendo o espírito que estava comunicando através de uma médium. E aí eles conversaram, depois de alguns minutos, ela, a esposa do seu Ulisses, virou para mim e falou: você ouviu? Você sabe quem estava aqui? Eu falei: não, nem prestei atenção, eu estava aqui concentrado. Ela falou: a sua tia Elizabeth. Como assim? A sua tia Elizabeth está internada aqui nessa entidade. Porque, invariavelmente, centros espíritas são verdadeiros hospitais espíritas. Existem no plano espiritual esta construção com alguns pavimentos acima, onde tem atendimento, onde tem ambientes de internação. Principalmente casas como essa que fazem trabalho de desobsessão. Para onde que esses espíritos que estão sendo tratados vão para o primeiro momento? Para cá, para serem assistidos numa área médica. E ela então há vários anos estava internada lá. E ela contou na manifestação que até hoje, toda segunda-feira, eu faço uma palestrinha lá de 15 minutos. Ela disse que estava ouvindo uma voz conhecida. Então ela desceu, e quando ela chegou na porta do salão, me viu lá na frente falando, que ela chorou de emoção, porque já tinha um certo tempo que ela não me via. A tia Elizabeth desencarnou há quase 15 anos. Ela era irmã da minha mãe, tinha problemas mentais, morava em Cuiabá e teve um AVC, ficou paralisada de um lado do corpo e não falava, perdeu a fala. Para que ela não ficasse internada, jogada em abrigos, meu pai buscou e ela morou em casa, num quartinho que tinha no medículo.
E ela era extremamente nervosa, porque ela sempre muito ativa, de repente se vê paralisada, sem falar. Não poucas vezes a gente pegava ela batendo na mão, falava que ela não conseguia falar. Nervosa, tipo assim, reage, eu preciso que você reaja. E ela desencarnou em condições lamentáveis. Ela contou que ela manifestou naquele dia, porque sabia que eu estava ali, para me agradecer. Mas por quê? Porque, segundo a minha tia, várias vezes pelas madrugadas, eu entrei no quarto dela, sentei na cama dela e conversei por horas com ela. Que, segundo ela, essas conversas ajudou ela a dominar o nervo que ela carregava. Portanto, ela foi agradecer. E aí eu te pergunto, eu lembro disso? Em absoluto. Mas isso é uma boa notícia, porque foi sinal que durante o sono, eu tenho trabalhado, indicando essa emancipação da alma. Só que tem um detalhe: existe uma diferença muito grande entre a sutilidade do cérebro espiritual com a densidade do cérebro físico. As imagens que eu, o espírito, estou vivendo enquanto meu corpo está descansando durante o sono, vai sendo registrado. Mas não vai sendo registrado exatamente como isto, porque a matéria física serve como filtro. Então meu cérebro trunca aquelas imagens. É como, por exemplo, quem tem miopia. Qual que é a característica da miopia? O olho é mais comprido, para se entender. Então a imagem ela se forma antes da retina. Como o nervo óptico não consegue assimilar com perfeição aquela imagem, o cérebro vê as imagens distantes desfocadas. É uma reação do cérebro perante uma deficiência do órgão. O nosso cérebro físico é a mesma coisa em relação ao cérebro espiritual. Nós recebemos aquelas imagens e às vezes nós armazenamos elas totalmente trocadas. Por exemplo, no capítulo 38 do livro Os Mensageiros de André Luiz, rapidamente narra a história de uma avó que, muito preocupada com a neta adolescente, a chamou pediu para que trouxessem ela até a colônia de Nosso Lar enquanto ela dormia, para conversar com ela, para dar conselhos, e falando que a vida era muito perigosa, assim como uma serpente, que o amor era um cristal muito bonito, mas muito frágil, que se de repente caísse poderia quebrar e jamais seria consertado. Ela então foi ouvindo aquelas metáforas da avó, aquelas explicações, com muito emocionada, porque viu a avó. E quando ela, estou confundida, a mãe desencarnada, quando ela volta, ela fala para a avó: nossa avó, foi um sonho tão gostoso que eu estou sentindo emoção até agora, eu sonhei com a mamãe. Só que eu não entendi porque no meio dos sonhos tinha cobra, tinha vidro quebrado, um monte de coisa assim. É mais ou menos isso que acontece, que faz a nossa confusão. Eu conheço a história de uma mulher que tinha sonhos recorrentes, curubus. Foi para a psicanálise, falaram um monte de coisa, mas que na realidade, num tratamento mediúnico, falaram que o cérebro dela tinha codificado uma vivência que ela tinha durante o sono. Porque, sendo um espírito extremamente materialista, ela, que só pensava em comprar, em ter, só pensava em festas, em beber, quando ela se deslocava do corpo, vivia num ambiente extremamente feio, pútrido, que o cérebro dela transcodificava como imagem de urubu em cima do lixão. Outra forma que a gente entende facilmente, Kardec fala, é como se a gente ouvisse uma frase truncada. Por exemplo, a porca torceu o rabo na pocilga. Você tira algumas sílabas e de repente fica a porca tofrar na pocilga. Você entendeu alguma coisa? Não. Então é isso que acontece com as nossas confusões. Quando mais evoluído o espírito, mais ele é liberto e mais consciência e recordação ele tem dos sonhos. Quanto mais atrasado, mais preso e menos recordações. E essa relação, ela permite os chamados sonhos premonitórios, aqueles que a gente sonha que alguma coisa vai acontecer e acontece. Como que se dá isso? Quando o espírito sai,
Quando ele tem uma certa evolução espiritual, ele se dá conta do planejamento espiritual dele, e ali ele se recorda de coisas que vão acontecer. Quando ele volta para o corpo, ele guarda essa memória. Ou às vezes o espírito sai do corpo e encontra espíritos amigos, geralmente mais evoluídos, que dizem para ele: olha, te prepara, porque está para acontecer isso e isso na sua vida, inclusive a nossa morte. Segundo os espíritos, invariavelmente, quando nós estamos para desencarnar, somos avisados com antecedência, até mesmo para que a gente tenha uma preparação. Geralmente, quando pessoas sonham e são avisadas que vão morrer, mas não se recordam, elas têm um período de tristeza, de chateação, mas de repente dá aquele ânimo e ela começa a arrumar tudo, arrumar documentação, começa a deixar tudo pronto, começa a querer conversar com pessoas que ela nunca conversou, ou com pessoas que ela tinha brigado, tenta pedir desculpas, de repente ela começa a mexer com isso tudo, passa um tempo, desencarna e deixa tudo organizado. Nunca me esqueço da imagem que pegaram de Ayrton Senna, minutos antes dele sair para a corrida, lá na curva, em Imola. Tamburello. Sim, no circuito de Imola, onde ele bateu na curva Tamburello. Ele segurando a asa da máquina dele, olhando assim longe, com um olhar triste. Provavelmente ele já estava pressentindo que aquilo ali seria um dos últimos momentos dele reencarnado. Isso nos traz uma realidade que traduz em necessidade da preparação para o sono, que é algo que a maioria das pessoas não se importam ou não conhecem, ou às vezes não dão a mínima. Mas é justamente o nosso estado psíquico antes de dormir que determina para onde a gente vai, o que a gente vai fazer e quem convive com a gente. O interessante é que a gente pode, durante o sono, se houver uma preparação, resolver problemas sérios, descobrir soluções graves. Eu, como arquiteto, várias vezes trabalhei dias e dias num projeto, o troço estava emperrado, eu ia dormir, orava, pedia a Deus para poder trabalhar aquela solução. Eu acordava, questão de minutos, o projeto estava resolvido. Quantos compositores narram que sonhou com alguma coisa, de repente acordou, sentou lá no piano, em 5 minutos estava composta uma melodia extremamente bonita, porque trouxe aquilo na memória. Várias vezes eu já sonhei tendo conversas extremamente agradáveis com meu pai desencarnado, participando de trabalhos com ele, onde no sonho tinha outras pessoas, que mais tarde, encontrando essas outras pessoas, me contaram que sonharam comigo e meu pai no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, atestando o quê? A realidade do sonho. Mas nesses casos, nós temos que entender que também podemos ser vítimas de obsessões cruéis. Porque o nosso corpo, na verdade, ele serve de proteção contra o assédio negativo de espíritos. Porque se eu sou uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva, não tem como algum espírito que queira me prejudicar ter um acesso mais direto a mim. Então o que ele faz? Muito simples. Ele aguarda com que eu deite para dormir, e quando eu saio, ele me pega. E isso é tão sério, que existem situações paralelas que levam a iguais resultados. Por exemplo, pessoas que adoram ficar em redes sociais, por exemplo, ou na TV, ligados nesses programas policiais, rota policial, não sei mais o que, e passam o dia inteiro conversando sobre quem matou, quem roubou, ou às vezes briga em casa, fica em estado de nervo, de briga, e vai dormir com aquele psiquismo. Para que tipo de ambiente você acha que a pessoa vai? Para os piores, porque sintonizam com espíritos igualmente criminosos. No plano espiritual existem gangues de criminosos, de drogados, assim como no plano físico, porque são esses que desencarnaram e continuam do mesmo jeito, porque a morte não muda absolutamente ninguém. Pessoas que às vezes, para dormir relaxado, se masturbam, e aí dá aquela relaxada e vai dormir bem, fala: nossa, eu dormi bem, embora eu acordei parecendo que um caminhão passou em cima, ou que eu carreguei um piano a noite inteira. Claro,
Ele dormiu relaxado fisicamente, mas espiritualmente foi para os piores planos dos sexos no plano espiritual. Existe um palestrante espírita, Nazaré Feitosa, que é nordestino, cearense, mudou para Brasília, e lá, trabalhando na Comunhão Espírita Brasilense, recebeu do próprio presidente o aviso de que ele precisava passar por um tratamento mediúnico de desobsessão muito severo, muito sério. E depois de quase 2 anos de desobsessão, foi dada a notícia para ele que ele era assediado por um espírito de uma ex-amante do passado, que durante o sono o buscava e o levava para as regiões inferiores, onde passava a noite inteira fazendo orgias e todo tipo de prática sexual, onde ela vampirizava as energias psíquicas dele. E ele narrou que realmente acontecia. Sempre ele sonhava, tinha sonhos eróticos que eu não lembrava muito bem, mas o que era mais constante era ele dormir por 8 horas e não descansar. Ele acordava às vezes muito mais cansado do que dormiu, e isso é uma péssima notícia, porque nós devemos dormir e descansar. Se nós acordamos, mesmo tendo uma noite tranquila, sentindo aquele cansaço, mesmo que eu não me lembre, é sinal de que durante o sono eu não estava frequentando lugares bons. Chico Xavier, que foi convidado e levado por Emmanuel, na década ainda de 50, 60, não me lembro, para visitar o que ele chamou de cidade estranha, que era uma cidade localizada numa zona inferior, onde ali viviam pessoas que tinham algum tipo de desvio sexual. Estava tendo uma parada, um desfile, onde aquelas pessoas que estavam desfilando tinham carros alegóricos de motivos fálicos, de motivos eróticos. E lá, naquele desfile, naquela multidão, Emmanuel disse: Chico, esses espíritos que habitam esse lugar estão sendo preparados para reencarnar na Terra, com as suas últimas oportunidades de redenção espiritual, e eles estão sabendo. Então eles estão fazendo esse desfile como se fosse uma despedida, porque já começaram a reencarnar logo em seguida. E muitos aqui que você está vendo são espíritos que já estão reencarnados e que estão aqui no horário do sono, porque é de madrugada na Terra, no Brasil. E esses espíritos já estão por aí. Chico disse que na década de 80, assistindo a TV, começou a ver shows bizarros de pessoas, de artistas, cantores, que faziam letras e danças extremamente ligadas ao sexo, que faziam coreografias extremamente pornográficas. E ele reconheceu pelo olhar alguém que ele tinha visto lá. E Emmanuel disse: sim, Chico, eles já estão aqui. E não é por acaso que a gente está vendo o quanto as questões sexuais estão banalizadas e vulgarizadas, principalmente por pessoas, seja do gênero masculino, feminino, do LGBTZHX, que se transportam para questões e lutam para o liberalismo sexual, porque é claro que eles querem manter o status quo. São eles que já estão aqui e que sintonizam com esses que acham que uma masturbação simples, inocente, faz dormir relaxado. Pior seriam as pessoas que gostam de beber para dormir, igualmente relaxados. Vão diretamente para as zonas totalmente inferiores para serem vampirizados por espíritos viciados que, depois de desencarnar, não conseguem pegar o copo e tomar, sugam as energias dos eflúvios alcoólicos que a pessoa traz por ter bebido depois de dormir. De qualquer maneira, nós, quando estamos encarnados, nós também sofremos a influência reversa do corpo. E é isso que explica, por exemplo, os chamados sonhos fisiológicos. Você dorme com fome e sonha que está num banquete. Ou você dorme e está com a bexiga muito cheia, de repente você começa a sonhar que está fazendo xixi, só que você faz xixi no resolve, faz xixi no resolve, até acordar e ter que ir no banheiro.
São influências do seu organismo no cérebro que manda sinal via fio fluídico para o cérebro perispiritual do espírito que está em algum lugar. E ele então começa a perceber aquelas imagens. São chamados sonhos fisiológicos. E isso também atinge a nossa condição psicológica no momento de dormir. Se eu estou de bem, se eu não estou, que eu estou com problema. E Kardec perguntou isso na questão 406, quando ele disse: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito da imaginação? Quando eu vejo no sonho alguém que eu conheço, ele, que é um cara trabalhador na casa espírita, tocador de violão, mas meu sonho está fazendo coisas assim que eu jamais imaginava que ele seria capaz de fazer. Aí Kardec pergunta: isso aqui não seria fruto da minha imaginação no meu sonho? E aí os espíritos respondem: em absolutamente não pensam naquilo? Como sabes que eles não são daquele jeito? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o deles, e nem sempre sabe o que ele pensa além do que você vê. Frequentemente aplicais às pessoas o que conhece, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou e passa contigo. Ou seja, o meu estado emocional pode influenciar para que quando eu saio do corpo, encontro com ele, ao invés de falar: amigão, eu projeto nele uma imagem de que é algo que está em conflito comigo. Por exemplo, há pouco tempo atrás, no trabalho, uma colega de trabalho falou: agora durante o almoço eu dormi um pouco e sonhei com meu ex. Estava desesperado, estava chorando, estava assim, estava assado. O que você acha que isso significa? Eu não faço a menor ideia. Agora, tem um detalhe. Pode ser que você durante o sono se deslocou do corpo e o viu. E ele estava chorando. E você registrou aquilo. É uma possibilidade. Pode ser também que você durante o sono deslocou e encontrou com ele. Porque lembra que eu falei que a gente procura no sono exatamente aqueles ambientes do que a gente gosta? Por isso que neguinho fica falando aí que não aguenta mais falar em ex, que não lembra mais, que não gosta e vive sonhando com ex, é o inconsciente buscando a pessoa que ele gosta, ou que ela gosta. Então de repente ela foi até ele e ouviu ele conversando, que estava sofrendo, que estava ruim, que estava aquilo, e o cérebro dela codificou aquilo como um estado de choro e desespero. E pode ser também que ela projetou na imagem dele, porque ele estava acordado durante o almoço. Então pode ser que ela projetou nele a maneira que ela queria encontrá-lo, que ela queria vê-lo, sofrendo, amargurado, aquela coisa toda, como estado de vingança, e o cérebro registrou daquela forma. Então existe uma série de situações que podem dar o acontecimento do sonho. Por isso que existe também os sonhos psíquicos, que são aqueles que Freud Jung falou. Só que tem a diferença entre o sonho psíquico e o sonho real. O que é o sonho psíquico? É aquele que o nosso inconsciente ou subconsciente abre as gavetas dos arquivos das memórias e projeta no nosso cérebro aquelas imagens. São aquelas que a fisiologia fala que quando há descarga elétrica que projeta o estado REM, que nós começamos a ver as imagens, elas são projetadas no nosso cérebro. Mas como que eu sei a diferença? Muito simples. O sonho real tem movimento, tem cor, tem emoção. Às vezes eu toco numa pessoa e sinto o calor da pele, às vezes eu sinto o vento, às vezes eu sinto o cheiro, eu sinto emoção. Já o sonho psíquico não, ele é estático, sem movimento, sem emoção e principalmente sem cor. Essa é a diferença. Mas vem cá, você disse aí do Chico sonhar, que o Chico desdobrou e que o fulano sonhou. Qual que é a diferença entre desdobramento e sonho? Bom, o desdobramento é o ato da emancipação da alma. É o ato do espírito deixar o corpo parcialmente. Isso chama de desdobramento. E esse desdobramento ele pode ser consciente
inconsciente ou semiconsciente, ou seja, eu posso me lembrar de tudo, me lembrar metade e não lembrar de nada. Só que para o corpo físico, essa recordação se dá pela sensação do sonho. Só que no caso do desdobramento, ele é mais nítido, ele é mais consciente. Se eu sou um médium, ou se eu sou espírito, que já conheço o mecanismo do sono, que eu já conheço o mecanismo da saída do corpo, eu posso muito bem manipular isso. Eu posso muito bem trabalhar isso e vivenciar durante o sono do meu corpo situações onde eu geralmente trabalho. O Chico, quando ele esteve num momento extremamente doente, e já estava com seus quase 70 anos, quem me contou isso foi o irmão dele. Eu estive na casa do Chico há poucos meses atrás, fiquei conversando muito tempo lá com o filho dele. E ali na cozinha, justamente em frente ao quarto, onde tem lá a cama que o Chico desencarnou, ele falando assim: meu pai estava ali naquela cozinha anexa, era uma copa, a cozinha era lá na frente, ele estava ali. E ele pediu que pegasse ele e trouxesse na cama. Ele deitou e falou: daqui meia hora você me acorda. Eu voltei com Jesus e Nossa Senhora porque eu estou sentindo que está muito próximo de eu desencarnar. Eu não posso encarnar agora, eu tenho muito serviço pela frente. Disse que ele pôs a mão assim, fechou os olhos e adormeceu. E ele marcou 30 minutos. Quando venceu os 30 minutos, que ele entrou no quarto, o Chico abriu o olho e falava, feliz, né? Acabei de conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Nossa Senhora, e adivinha, eu ganhei mais 20 anos na Terra. Ele era dotado dessa capacidade. O Divaldo conta que certa feita Joana apareceu para ele e falou: essa noite eu venho te buscar para que a gente vá assistir o despertar do nosso amigo fulano de tal. Era um trabalhador da Mansão do Caminho que havia desencarnado há uma semana. E na hora certa, por volta de 11h30 da noite, ele estava deitado, a Joana apareceu e falou: concentre-se. Aplicou alguns passes longitudinais e quando ele assustou, ele já estava de pé do lado do corpo. Ela então virou e falou: faça silêncio. E ele conta que ele ficou até assim chateado, né? Porque ele falou: eu sou um cara discreto, nunca pergunto nada, fico na minha, sou silencioso. Por que ela falou isso? Mas tudo bem, não interessa. E eles então viajaram numa viagem ascendente. Quando chegaram numa região que era um campo muito bonito, onde não se via o sol, mas estava extremamente claro, tinha luz, e ele viu logo na frente assim uma construção feita de material que parecia todo de vidro, mas era muito mais tênue do que de vidro, de maneira que do lado de fora você conseguia enxergar o que acontecia dentro. Eles entraram, subiram uma rampa e chegaram no quarto, onde ele viu dentro do quarto uma cama, o espírito do amigo deitado no colo da mãe desencarnada. E ele então, quando viu, sentiu aquela emoção, né? E Joana falou: eu pedi silêncio. É um silêncio mental, porque as suas ondas de vibração perturbam ele. Tanto é que quando você sentiu o som, ele deu uma tremida. Silêncio mental. Ele então despertou, olhou: ai, mamãe, você está aqui? Sim, meu filho. Mas você está desencarnado e você também, meu filho. Olhou para Divaldo: ué, Divaldo, você também desencarnou? Ele falou: não, por enquanto não. E depois que passaram ali de algumas conversas, ele retorna e deu notícia para a família que ele havia despertado naquele dia. É uma condição de desdobramento muito diferente do sono, só que tem um detalhe: esse é o Divaldo, esse é o Chico. São espíritos que já possuem uma capacidade, um cabedal, um conhecimento que permite esse tipo de coisa. Só que eles já foram como nós outros. Todos nós temos esse potencial. Temos latente em nós essa capacidade. Basta apenas o quê? Que a gente estude, que a gente conheça, que a gente trabalhe no bem, porque é o que nos favorece a nossa reforma íntima, que é o que vai fazer o lapidar das nossas emoções, que é o que vai proporcionar o que a gente tenha durante o sono, uma vivência agradável, salutar. O Chico,
Eu costumo falar que talvez o Chico tenha trabalhado muito mais quando ele caiu doente, já depois dos 80 e tantos anos, do que na fase anterior. Porque enquanto ele ficava na cadeira de rodas, aparentemente dormindo, na cama dormindo, ele estava trabalhando ativamente. O Chico tinha uma vivência bidimensional em relação a estar nos dois planos, tão grande, que a falta de olho para ele praticamente não fazia falta. Tanto é que quando o outro olho começou a adoecer, e que estava causando muita dor, que ele foi visitar o médico, ele falou: doutor, arranca. Eu prefiro que arranca isso para eu ficar sem a dor, porque eu não preciso desse olho para trabalhar. Achei impressionante. Ele estava na casa da prece atendendo mães e estava com a mão funcionando eletricamente no papel ali, porque o Espírito estava segurando a mão dele, psicografando. Vários livros foram escritos enquanto ele estava atendendo alguém. Quem olhava achava esquisito. Então essas são as nuances que demonstram quanto que a gente ainda precisa crescer espiritualmente. Enfim, eu disse que o assunto é muito extenso, muito complexo, que talvez a gente poderia levar aqui algumas 3 horas para poder trabalhar nisso, mas o tempo não permite, e a ideia hoje foi justamente, como eu falei no começo, pontuar. Trazer uma noção geral do que seja, para que a gente possa se sentir estimulado a aprofundar o nosso conhecimento, a estudar. Mas enquanto isso não acontece, que no mínimo nós entendamos a importância que é a nossa preparação para dormir, principalmente em médiuns. Não raras vezes, quando termina uma reunião mediúnica e os médiuns vão para casa, logo em seguida, quando eles adormecem, são trazidos, porque a reunião mediúnica vai a madrugada dentro. O atendimento do socorro aos espíritos não dá nem por meia hora, 45 minutos, não. Começam muito mais antes da reunião e vão até muito depois, e todos os envolvidos trabalham. Ali no albergue, para encerrar, onde nós participamos de um trabalho mediúnico já há algum tempo, na quarta-feira à noite, lá é capitaneado por um espírito que lá se chama Mãe Preta, que nós já soubemos que ela dirige vários outros trabalhos mediúnicos que já está aí, e que ela se manifesta por outros nomes. E ela manifesta com o nome de Mãe Preta porque é o nome que ela acha que identifica melhor a personalidade dela naquele trabalho. E bem no começo dos trabalhos, certa feita, ela manifestou puxando a orelha de todos, falando: olha, ninguém está aqui obrigado. Todo mundo está trabalhando aqui porque quer, portanto, assumiu uma responsabilidade gigantesca. Quantas vezes eu pessoalmente estive na casa de cada um depois que terminou aqui, para trazer vocês de volta, e vocês já tinham saído e estavam em ambientes ruins há muito tempo. Portanto, meus queridos, preparação para dormir, porque o trabalho continua. E é muito melhor que a gente faça um bom trabalho durante o sono do que o contrário. Nazareno Feitosa, que viveu por anos uma obsessão de vampirização nas orgias sexuais, conta que ele envelheceu aparentemente quase 10 anos. É muito fácil entender. Se é o fluido vital, a energia vital que nos dá a vitalidade, a juventude, por isso nós vamos murchando ao envelhecer, vamos perdendo o tônus vital. Se nós somos vítimas de vampirização, seja ela por alcoólatras, seja ela por sexólatras, é óbvio que nós vamos adoecer e envelhecer precocemente, mostrando a seriedade que é o sono, e que é muito mais a nossa preparação. Que tenhamos todos um excelente restinho de semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.